Atenção para as imagens de câmeras de segurança que mostram, no comecinho da noite de ontem, uma troca de tiros. Você vai ver, olha só, luzes saindo dos dois carros. São policiais perseguindo um homem que estava com um carro furtado, aqui na Zona Sul de Londrina. Um homem que levou este carro e que foi encontrado pela polícia na Zona Leste, passou a ser perseguido, não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais. E aí, gente, ameaçou atirar contra eles. No momento em que ele fez o primeiro disparo, os policiais revidaram e este homem acabou morto. Só para você entender como começa essa história, me dá as imagens, por favor. As margens do nosso lago Igapó, imagens mostradas ontem aqui, do momento em que este homem, a polícia acredita que é ele que estava ao volante do carro. Este homem que foi até a Bento Munhoz da Rocha Neto, foi lá e na maior tranquilidade, sem precisar quebrar um vidro sequer, ele abre este carro e ele foge com este veículo. Horas depois, a informação de uma troca de tiros, de um carro que seria produto de furto. E aí o repórter Pedro Marconi, ontem ao vivo no nosso Cidade Alerta, acompanhava essa história. E Pedro, quando vocês foram lá para a Avenida dos Pioneiros, lógico que vocês de cara não imaginavam que se tratava deste veículo levado aqui da Zona Sul, ali pertinho do Lago Igapó, e nem que seria a mesma pessoa, né? Isso foi uma surpresa, eu estava acompanhando ao vivo o programa e eu vi que no momento que vocês checaram ao vivo a placa, vocês se assustaram, tamanha coincidência e a rapidez, né? Roubo pela manhã e o encontro do carro, a troca de tiros e o criminoso morto neste confronto com a polícia no comecinho da noite. Boa tarde. Boa tarde, Juliano, e a todos que nos acompanham. Exatamente, no primeiro momento que nós chegamos nesse confronto ali no Jardim Pioneiros, Zona Leste de Londrina, a gente não desconfiou que o carro, um Renault Kwid, se tratava daquele que foi levado no dia anterior às margens do Lago Igapó, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Só que conforme nós fomos ficando mais tempo ali, até para colher informações, começamos a reparar na questão das características do veículo, também a numeração da placa. E aí nós puxamos aqui a questão do alerta desse furto. E aí o Rodrigo Marques aproximou a imagem da câmera, conseguimos então bater os dados, tanto o que estava nesse alerta de furto, quanto a placa do carro. E aí se chegou à conclusão que era o mesmo carro tomado nesse furto. E depois a Polícia Militar também confirmou essa informação, Juliana. Pedro, a gente tem desde ontem uma identificação de quem seria este homem, só que a gente é muito responsável aqui no jornalismo da RIC. Me dá as imagens de ontem à noite ali na Avenida dos Pioneiros, do momento em que a polícia atendia essa ocorrência, pouco depois dessa perseguição, pouco depois desse homem ser morto dentro do carro. Eu estou com a produção nesse momento entrando em contato com o IML, com o Instituto Médico Legal, e assim que eu tiver a confirmação da identificação, não põe a foto ainda não, por favor. Vamos aguardar a confirmação da identificação e aí a gente traz, tá? Vamos ser responsável aqui. Vamos mostrar a reportagem assim que eu tiver por parte do IML, do Instituto Médico Legal. A confirmação da identidade eu trago aqui. 11h55, enche a tela. O carro bateu numa lixeira antes de parar por completo, ficando com a frente destruída. Por pouco o veículo não invadiu o estabelecimento, que fica na esquina. O confronto com a Polícia Militar, na Zona Leste de Londrina, deixou um homem ferido. SEAT e SAMU chegaram a ser chamados, mas o baleado não resistiu e morreu no local. Câmeras registraram o carro descaracterizado da PM e o Renault Kwid lado a lado na rua durante a perseguição e, no final, o acidente. Policiais do serviço reservado estavam na região e se depararam com esse carro que tinha alerta de furto. Segundo a PM, o motorista não respeitou a ordem de parada e fugiu. Teve perseguição pelas ruas do bairro, só terminando ao lado desse comércio, quase na esquina com a Avenida dos Pioneiros, onde houve a troca de tiros. O carro usado pelo homem é o mesmo que tinha sido furtado na Zona Sul um dia antes. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança. O ladrão não se inibe com a grande movimentação às margens do Lago Igapó, se aproxima e com facilidade arromba a porta e entra, levando o automóvel em poucos segundos. Dentro ainda tinha uma raquete no valor de R$ 1.200.
O objeto não foi recuperado. A equipe, diante da informação que tinha conhecimento e da suspeição diante da placa do veículo que estava com alerta no sistema, decidiu então proceder à abordagem policial e durante o ato da abordagem o elemento se negou a ser abordado, iniciando-se um breve acompanhamento tático e durante esse acompanhamento houve um confronto armado, o indivíduo perdeu o controle do seu veículo e acabou subindo aqui da calçada em alta velocidade próximo a um comércio aqui próximo à Avenida Pioneiros e acabou cessando aí a sua injusta agressão. Um revólver carregado foi apreendido. Uma jovem esteve no lugar tempo depois e reconheceu que se tratava do seu carro. Ainda não temos a qualificação do elemento, embora ele aparente, tenha características semelhantes ao do indivíduo que em tese teria furtado esse veículo. Não dá para ter a certeza que seria o mesmo indivíduo, mas as características são semelhantes. A imagem que os policiais tiveram, e a gente obviamente chegou perto do carro lá, mas não há necessidade de mostrar essa imagem para você, é muito forte. Mas batiam as características com a imagem daquele homem flagrado, levando o carro ali pertinho do Lago Igapó. Põe aquelas câmeras de segurança, por favor. São características muito parecidas, tá? Então acredita-se que ele tenha praticado este furto e que ele estava ao volante deste carro quando foi perseguido pela polícia aqui na zona leste de Londrina. Como é que é? Acabou de chegar. É informação oficial. Tá. Estão me dizendo aqui que acabou de chegar a informação oficial da identificação deste homem, tá? A gente não sabe ainda com certeza se foi ele que praticou o furto. Parece que seja a mesma pessoa. Parece que é o mesmo criminoso. Mas temos a identificação do homem que foi morto neste confronto com a polícia, morto dentro deste carro, ali na Avenida dos Pioneiros. Pedro Marconi, já te repassaram esse nome aí? Traz pra mim, então bate com aquela foto que a gente tinha, com aquele nome que começaram a falar ontem à noite, mas é óbvio, Pedro. A gente, eu digo e repito, é responsável e espera esse procedimento que é feito pela família, que vai até o IML e faz o reconhecimento do corpo. Isso aconteceu agora há pouco, então a gente pode dar este nome com certeza, correto? Exatamente, Juliano. E o nome, então, desse rapaz foi identificado como William Marino Bispo, de 25 anos. O corpo, então, foi recolhido ontem pelo IML, está no IML. Nós trazemos e confirmamos essa identificação. William Marino Bispo, de 25 anos. E ontem mesmo, após a troca de tiros, a própria vítima, que teve esse carro tomado, esse furto, ela foi até o lugar, ali na zona leste da cidade, e pelas características, mesmo vendo de longe, ela conseguiu reconhecer que era o mesmo que pegou o carro dela. Só corrigindo uma informação que eu dei anteriormente, foi na rua Joaquim de Matos Barreto, não na Bento Munhoz da Rocha Neto, que esse carro foi furtado na Gleba Palhano nessa semana.